Existe uma pintura que mudou para sempre a forma como a arte é entendida. Ela está em um mosteiro de Milão e já sobreviveu a guerras, bombardeios, ratos e até erros de técnica. Uma obra que mistura ciência, religião, emoção e mistério, e que até hoje continua alimentando teorias e conspirações. Nela, 13 homens estão sentados à mesa. O centro da cena é um líder sereno, enquanto à sua volta todos reagem com espanto, dúvida e até indignação diante de uma revelação chocante. Um deles vai trair. Você já deve ter imaginado qual é essa obra, mas espere um pouco. Antes de dizer o nome, quero te convidar a olhar para ela de uma forma diferente, não só como um símbolo religioso, mas como uma das maiores investigações artísticas sobre a natureza humana. Eu sou Jean Batalha e no episódio de hoje de Segredos da Tela, vamos decifrar os mistérios de A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Vamos começar entendendo um pouco sobre a obra em si. A Última Ceia foi pintada entre 1495 e 1498 por Leonardo da Vinci e foi encomendada pelo duque Ludovico Sforza para o refeitório do convento de Santa Maria della Grazie, em Milão. Nela, vemos o momento em que Jesus revela aos seus apóstolos que um deles o trairá. E é essa tensão dramática que da Vinci conseguiu captar de uma forma inovadora para a época. A grande sacada de Da Vinci aqui foi a forma como ele organizou os apóstolos. Em vez de simplesmente mostrar uma cena estática, ele capturou o drama do momento. Observe como as figuras estão agrupadas em 3 grupos de 4, com Jesus no centro. Cada discípulo reage de maneira única à revelação, e você consegue sentir quase fisicamente o choque, a surpresa e a confusão de cada um. Agora, falando sobre a técnica, Da Vinci usou uma mistura de têmpera sobre gesso, o que não era o método tradicional de afresco. Em vez de aplicar as tintas enquanto o gesso ainda estava molhado, ele optou por uma superfície seca, algo que acabou afetando a durabilidade da pintura. Infelizmente, a obra começou a se deteriorar logo após a finalização, o que resultou em várias restaurações ao longo dos anos. Outro ponto interessante é o uso da perspectiva. Da Vinci foi um dos mestres em manipular a perspectiva linear, e ele usou isso para concentrar o olhar do espectador diretamente na figura central de Jesus. A perspectiva, com as linhas convergindo para o centro, cria uma sensação de profundidade, que torna a cena ainda mais impactante. Agora, é interessante entender o momento que Da Vinci estava vivendo quando pintou A Última Ceia. Nós estamos falando do final do século XV, uma época de grandes transformações na Europa, com o Renascimento trazendo novos ventos de pensamento científico, artístico e também filosófico. Da Vinci estava em Milão, uma cidade que, sob o governo de Ludovico Sforza, passava por um período de prosperidade e grandes projetos de construção. Para um artista como ele, essa era uma oportunidade única. Porém, ao mesmo tempo, Da Vinci estava lidando com a pressão de ser um dos artistas mais requisitados e respeitados da época, o que gerava um certo isolamento emocional. Isso reflete na complexidade de A Última Ceia. Além disso, Da Vinci também estava em uma fase de transição artística. Ele já havia passado ali por diversas fases em sua carreira. A Última Ceia foi uma das últimas grandes obras antes dele se dedicar mais a experimentos científicos e também a invenções. Ele estava em um momento em que ele buscava compreender mais profundamente a natureza humana, e isso se reflete na maneira como ele retratou os apóstolos. Cada um dos discípulos é tratado como uma psicologia individual, algo inovador para a época. E é claro, Da Vinci estava em uma fase de uma certa obsessão com os detalhes. Quem já viu seus cadernos de esboços sabe o que o cara tinha, uma paixão insana por anatomia, movimento e também emoções humanas. Ele passou muito tempo estudando como capturar a essência da figura humana, e isso é muito visível em A Última Ceia, onde ele não só mostra uma refeição, mas ele explora profundamente os sentimentos de cada figura. Agora, nós vamos às curiosidades.
Você sabia que a Última Ceia foi uma das primeiras pinturas a mostrar os apóstolos de forma tão humana e emocional? Até então, muitos artistas retratavam os personagens bíblicos de maneira idealizada e estática. Da Vinci, por outro lado, foi muito além. Ele retratou sentimentos genuínos, dúvidas, questionamentos e até o medo da traição. Falando em traição, uma das teorias mais polêmicas que surgiu ao longo dos anos é de que na figura de João, Da Vinci teria pintado Maria Madalena, a esposa de Jesus. Esse boato ganhou popularidade, especialmente após o lançamento do livro O Código da Vinci. Mas vamos ser sinceros, né? Não há nenhuma evidência histórica que comprove isso. Ainda assim, a teoria é fascinante e alimenta todo um universo de mistérios sobre a pintura. Além disso, a pintura passou por várias restaurações. Por causa da técnica experimental de Da Vinci, que não era adequada para o tipo de gesso que ele usou, a obra sofreu muitos danos ao longo dos séculos. Isso gerou uma série de debates sobre o que realmente podemos ver de original na pintura hoje em dia. Também quero compartilhar com vocês algumas curiosidades, um tanto quanto rápidas, sobre a obra. Eu estive em Milão e pude ver de perto essa obra, que é maravilhosa, né, gente? Ela deixa a gente realmente de boca aberta. Você sabia que no século XVII, alguém teve a brilhante ideia de abrir uma porta bem no meio da parede da pintura? Você pode olhar aí nessa imagem. Gente, não dá para acreditar, né? Tem uma porta, abriram uma porta no meio da parede que está a pintura. Acabou destruindo parte da obra original, inclusive os pés de Jesus e de alguns apóstolos. Sim, eles literalmente serraram Da Vinci para colocar uma passagem. Uma outra curiosidade, né, que em outras representações das cenas, Judas sempre aparecia separado, isolado do grupo. Da Vinci o colocou junto dos demais, quase confundido entre eles, só que com dois detalhes sutis. Ele está na sombra e segura uma pequena bolsa, símbolo das moedas da traição. Foi o jeito genial de Leonardo mostrar que o traidor pode estar disfarçado entre nós. Da Vinci era obcecado por gestos, e se você olhar só para as mãos, sem ver os rostos, já entende a cena. Cada gesto é um grito mudo. Uns apontam, outros questionam, outros se defendem. É quase um teatro, feito só com expressões manuais. E olha essa, gente, ou melhor, ouve essa, né? Um pesquisador italiano sugeriu que a posição dos pães e das mãos poderia formar uma partitura musical. Ele até tocou a melodia que encontrou e, acredite, lembrava um hino sacro renascentista. Coincidência ou um gênio escondendo mensagens, hein? Fica a dúvida, né? E tem mais ainda, tá? Depois de séculos de deterioração e repinturas desastrosas, em 1978 começou a maior restauração da história da arte. Foram 21 anos de trabalho minucioso, com microscópios e também lasers. Hoje, estima-se que apenas 20% do que vemos seja realmente de Leonardo da Vinci. O resto é resultado de restaurações. Talvez o mais impressionante, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, uma bomba destruiu quase todo o refeitório do convento. O teto caiu, mas a parede do refeitório do convento, onde está a Última Ceia, ela permaneceu em pé. Protegida por sacos de areia, a obra sobreviveu. Para muitos, isso que foi quase que um milagre. E esses detalhes mostram como a Última Ceia não é só uma pintura, ela é uma sobrevivente. Ela atravessou erros, guerras, ratos, restaurações e continua sendo um dos maiores mistérios da arte mundial. Impressionante, não é mesmo? Como toda obra-prima, a Última Ceia também teve suas críticas. A principal delas foi a deterioração precoce por causa da pintura, que tornou o trabalho de conservação muito difícil. Muitos estudiosos também questionaram o uso da técnica escolhida por Da Vinci, que não era o ideal para o tipo de superfície.
mas no fundo, essa falha técnica acabou contribuindo para o caráter enigmático da obra. Honestamente, quem nunca cometeu um erro na vida e acabou transformando isso em algo ainda mais interessante? Leonardo fez isso com A Última Ceia, que muitos consideram um erro na escolha da técnica, se tornou um marco na história da arte. E aí, o que podemos tirar de tudo isso? Olhando para A Última Ceia, vemos não somente uma representação do momento histórico em que Jesus revelou a sua traição, mas também um reflexo profundo da condição humana. Cada expressão dos apóstolos, cada gesto e cada olhar revelam o medo, a dúvida e a insegurança que todos nós carregamos em momentos de crise. Da Vinci não só criou uma pintura, ele capturou a essência da humanidade. Quando vemos essa cena, podemos não só refletir sobre a traição de Judas, mas também sobre nossas próprias traições e escolhas. É uma obra que nos provoca a questionar o que está além da superfície e a olhar mais profundamente para o que nos torna humanos. Antes da gente encerrar, eu quero te levar por alguns detalhes menos conhecidos de A Última Ceia. São algumas outras curiosidades, até polêmicas, que transformaram essa obra em um verdadeiro enigma da história da arte. A obra, ela foi literalmente comida por ratos e danificada pela umidade. Alguns restauradores do passado até tentaram pintar por cima, mudando cores e expressões. Mas a obra foi muito danificada, inclusive por ratos. Para fechar, o mais incrível, Da Vinci não pintou santos idealizados. Ele pintou seres humanos, com emoções reais. Alguns discípulos discutem entre si, outros gesticulam, outros parecem não acreditar no que ouvem. Cada rosto mostra uma psicologia diferente. Essa foi a grande revolução, transformar uma cena religiosa em um retrato humano e universal. No fim, talvez o maior segredo de A Última Ceia não estejam em códigos ocultos ou mensagens escondidas, mas na capacidade de Da Vinci de nos lembrar que por trás da fé e da história existem emoções humanas que atravessam os séculos, e é por isso que ainda hoje essa obra continua a nos intrigar, emocionar e inspirar. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir Segredos da Tela. E no próximo episódio, vamos continuar explorando mais obras incríveis e suas histórias. Até lá, continue olhando para as pinturas de maneira diferente, pois como A Última Ceia, elas têm muito mais a nos dizer do que imaginamos.